Nós estamos no mês da família e hoje pela manhã, quando eu estava daqui, pastor, cultuando a Deus, creio que o senhor tenha observado também, olhei para a galeria, ela estava tomada de jovens, a nossa juventude estava toda lá. E aqui atrás também, agora hoje temos um grupo bom. E naquele momento de manhã, vendo aquela juventude, senti assim no coração, e certamente da parte de Deus, dizendo assim: meu filho, olha, hoje à noite, diga para essa juventude, o que eu vou dizer, eu tenho certeza, o pastor concorda comigo, diga para essa imensa juventude que estão espalhados também aqui pelo auditório, vocês queridos, dizer para vocês, sabe o que vocês são muito gente boa, muito gente, concorda comigo, pastor? Concorda, porque eu vejo também o jeito com que o pastor cumprimenta a juventude gosta de chegar e conversar com a gente, isso é muito bom. E para ficar mais tecnológico, para eu poder falar com vocês, já perceberam, eu estou de telefone, ó, de microfone aqui sem fio, tá ligado? Tá ligado? É isso aí, né? Me permitam uma linguagem mais coloquial aqui para a nossa juventude. Eu tenho 65, mas o corpinho e a mente ainda é de 64, né? Mas vocês são muito gente boa. Nós louvamos a Deus, é isso aí, mas fizeram um coraçãozinho lá para mim, tá bom, é isso mesmo. Que bênção nós temos uma juventude, adolescentes e jovens tão comprometidos com o Senhor, eu vejo isso, pastor. Eu fico muito feliz de ver o meu filho envolvido com essa juventude. E pensando numa palavra em referência ao mês da família, e para vocês, e por extensão a todos aqui, nesta noite, porque certamente todos nós temos o nosso espírito jovem que precisa ser trabalhado pela palavra de Deus. Temos então aqui Eclesiastes capítulo 11, de 1 a 8, que nos diz assim: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Reparte com 7 e ainda com 8, porque não sabes que mal haverá sobre a terra. Estando as nuvens cheias, derrama um aguaceiro sobre a terra, caindo a árvore para o sul ou para o norte, no lugar em que cair, aí ficará. Quem somente observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabes todas as obras de Deus, que faz todas as coisas. Semeia pela manhã a tua semente, e à tarde não repouses a mão, porque não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas igualmente serão boas. Doce é a luz, e agradável aos olhos ver o sol. Ainda que o homem viva muitos anos, regozije-se em todos eles, contudo deve lembrar-se que há dias de trevas, porque serão muitos. Porque tudo quanto sucede é vaidade. Oremos. Deus querido, a Tua palavra, Pai, ela é poderosa para falar ao nosso coração. Teu é o povo que está aqui, Tua, Pai, esta juventude imensa, Pai, que tem na Tua igreja, que nós Te louvamos pela vida delas. Mas eu suplico de Deus, que neste momento Tu uses o Teu servo para trazer esta palavra, que ela possa encontrar lugar no nosso coração, porque a Tua palavra é boa, é perfeita e é agradável, em nome de Jesus, amém. Meus queridos jovens então e prezados irmãos, o procedimento prudente do sábio. Vale a pena viver? Vale a pena viver? Vale a pena viver? Essa foi a pergunta levantada por Salomão no início do seu discurso, que nós chamamos de Eclesiastes, deste livro tão precioso. Eu quero passear com vocês um pouquinho, tá ligado? No livro de Eclesiastes, deixa a Bíblia aberta. Vejamos algumas conclusões. Quando ele caminhava já para a sua velhice, o sábio chegou na sua vida. Vejamos algumas conclusões muito interessantes, aplicáveis para nós neste tempo. Depois de experimentar e investigar a vida debaixo do sol, o sábio chegou à seguinte conclusão. O sábio chegou à seguinte conclusão:
a vida sem Deus, ela não vale a pena. Que proveito tem o homem de todo o seu trabalho com que se afadiga debaixo do sol? Eclesiastes 1, verso 3. Foi isso que ele percebeu contemplando a vida, tudo que ele havia feito. A vida sem Deus não vale a pena. Outra conclusão que ele chegou está ali em Eclesiastes 1, verso 8. A vida sem Deus, ela é uma eterna mesmice. E ele disse então: todas as coisas são canseiras tais que ninguém as pode exprimir. Os olhos não se fartam de ver e nem se enchem os ouvidos de ouvir. E vejam só a mesmice da vida. O que é, há de ser. Repetindo, o que foi é o que há de ser. E o que se fez, isso se tornará a fazer. Nada há, pois, novo debaixo do sol. De fato, o que há de novo debaixo do sol? Esta era uma análise que o homem estava fazendo sem incluir Deus na sua reflexão. O que há de novo na vida? Se nós analisarmos com sinceridade, nós chegaremos também a esta conclusão. O homem nasce, cresce, se desenvolve, estuda muito, se forma numa faculdade, depois trabalha muito, se casa, cria os filhos e vê os netos. Fica velho e morre. A vida sem Deus não tem o menor sentido. Então, buscando ter um sentido para a vida, o que fez o sábio, meus queridos jovens, queridos irmãos, o que fez o sábio? Ele usufruiu de todos os prazeres que a vida pode proporcionar. Imaginem isso, alguém que tinha o poder para usufruir de tudo quanto os seus olhos desejou, e ele afirmou isso, está aqui em Eclesiastes 2,8. Vejam o que foi que ele fez. Eu amontoei também para mim prata e ouro e tesouros de reis e de províncias. Eu provi-me de cantores e cantoras e das delícias dos filhos dos homens, mulheres e mulheres. Engrandeci-me e sobrepujei a todos os que viveram antes de mim em Jerusalém. Perseverou também comigo a minha sabedoria. E percebam aqui no 2,10. Tudo quanto desejaram os meus olhos eu não lhes neguei, e nem privei o meu coração de alegria alguma, pois eu me alegrava com todas as minhas fadigas, e isso era a recompensa de todas elas. Imaginem uma vida assim, meus queridos. Tudo quanto os olhos de Salomão desejaram e viram, ele desejou e conquistou para si. E me chamou a atenção aqui, cantores e cantores. Sabem que Salomão, ele tinha grana, tinha poder, e ele colocava na presença dele quem ele queria para cantar para ele. Já pensou? Bruno Mars, Bruninho, sem precisar ir para a fila, 5 horas da manhã para comprar ingresso para ver. Ele tinha poder e dizia assim: vai cantar aqui para mim, vai cantar aqui para mim. Que mais? Mulheres e mulheres. Eu era líder de adolescente uma vez, e aí, pastor Davi, um adolescente virou para mim e disse assim: Francisco, eu estou muito feliz, recebi o dom de Salomão. Eu falei: que coisa boa é a sabedoria, vamos conversar. Não, são as meninas, eu já estou com 14 namoradas. Aí eu tive que dizer para ele: meu filho, as mulheres foram a ruína de Salomão. Se relacionar com uma só já é difícil, porque o homem também é difícil, não é só porque elas são difíceis não, viu? É porque o homem também é difícil. Mas imaginem, uma vida dessa, tudo quanto ele desejou, ele teve, ele pôde fazer tudo o que ele quis. Mas vejam a conclusão que ele chegou no verso 11. Considerei todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também o trabalho que eu com fadigas havia feito, e eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento, e nenhum propósito havia debaixo do sol. Mesmo tendo experimentado tantas coisas, o seu coração continuava vazio, porque uma vida sem Deus não tem sentido. Salomão foi envelhecendo, como nós envelhecemos e envelhecerão todos, e ele descobriu que o mais importante
nesta vida era saber conquistar as coisas que tinham valor, ao invés de escolher as que tinham um preço. À medida que ele envelheceu, foi se tornando mais sábio, mais seletivo, avaliando os seus erros, e ele percebeu que havia coisas muito mais importantes do que aquelas que ele lutou tanto e se desgastou tanto para conquistar com o dinheiro. Por exemplo, ele percebeu que a companhia das pessoas era algo muito precioso. Houve um momento em sua vida em que, apesar de tudo quanto lhe possuía, e tão poderoso que era, ele se tornou um homem profundamente solitário, a ponto dele afirmar lá em Eclesiastes 4, no verso 9, o seguinte: melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. 10, porque se caírem, um levanta o companheiro. Ai, porém, do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. E também se dois dormirem juntos, eles se aquentarão, mas um só, como se aquentará? Se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão, porque o cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. Meus jovens, ouçam isso. Tem pessoas que possuem muitas coisas, mas não têm com quem as compartilhar. Que graça tem isso? Que sentido tem isso para a vida? Jovens, eu quero desafiá-los a continuarem pensando em casamento, em formar uma família, porque é melhor serem 2 do que 1. Família é projeto de Deus, família é lugar de crescimento, família é lugar de amor, família é lugar de se compartilhar os desafios do dia a dia. Não desistam, não deixem que este tempo que tem tentado denegrir cada vez mais e mais a figura de uma família formada segundo os propósitos de Deus, não permita que essas coisas tomem conta do coração. Coloquem diante de Deus o desejo de formarem uma família, queiram casar, queiram formar um lar, queiram ter filhos, porque viver sozinho não faz o maior sentido, até porque quem casa cresce, e é muito melhor quando as conquistas da vida elas são feitas a 2. Como é bonito quando a gente ouve a história de uma família que começou com um rapaz e uma moça que dispunham de poucos recursos, mas muita vontade de prosperar, de crescer, e ambos começam a trabalhar, e ambos começam a buscar ao Senhor, começam a desenvolver na vida profissional e conquistam grandes coisas. Eu sei que tem muitos irmãos aqui que sabem exatamente o que eu estou dizendo. Casamento, queridos, é uma bênção. Não permita que este sentimento de viver só prevaleça na mente e no coração de vocês. E eu quero pensar aqui uma reflexão aparentemente fora do contexto, mas tem tudo a ver. O sábio que queria buscar sentido para a sua vida, e ele buscou tantas coisas, já caminhando para o final da sua vida, ele chegou a uma conclusão muito interessante. Está lá em Eclesiastes 7, de 1 a 4. Melhor é a boa fama do que o unguento precioso, e o dia da morte melhor do que o dia do nascimento. Melhor é ir na casa onde há luto do que ir na casa onde há banquete, pois naquela se vê o fim de todos os homens e os vivos que o tomem em consideração. Melhor é a mágoa do que o riso, porque com a tristeza do rosto se faz melhor o coração. E ele diz no verso 4, o coração de quem é sábio, o coração de quem busca a sabedoria está na casa do luto, mas o coração dos insensatos na casa da alegria. É interessante que ele vai dizer que melhor é a boa fama. Meus queridos, um bom nome é algo muito precioso, zele por ele. Meu jovem, minha jovem, pense nisso, olha, o seu nome é algo muito precioso, zele por ele. Não permita que seu nome seja jogado muitas vezes na lama por causa de atitudes inconvenientes. O seu nome é algo muito precioso, isso tem um valor inestimável para a sua vida. Salomão, que amava festas, no texto que acabamos de ler, ele agora fala no luto. É interessante que um homem que gostava tanto de festas agora diz que é melhor ter o coração no luto, isso é a maturidade. O que ele está dizendo com isso, meus amados?
O que ele está dizendo com isso é que nós precisamos nos lembrar, todos nós, jovens e experientes já aqui nesta noite, precisamos nos lembrar que este será um dia inevitável na vida de todos nós. E para isso, para este momento, nós precisamos estar preparados. Então busquemos o Senhor de todo o nosso coração. E finalizando o discurso, já caminhando para a finalização desse discurso, porque o homem fez o discurso sem colocar Deus no foco, ele estava pensando apenas na vida, e a partir de um determinado momento, então, ele retoma a reflexão, mas agora sim colocando o Senhor no centro da sua vida, no centro dos desejos do seu coração, e aí ele faz então esta colocação do texto que nós acabamos de ler aqui, a semeadura. O subtítulo que eu tenho aqui na Bíblia é este, é o procedimento prudente do sábio. Então aquele jovem, aquele irmão, aquela irmã, aquela pessoa que deseja de fato agir com prudência, precisa observar estas palavras. Quais palavras? A que nós lemos aqui no verso 11. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Atenção, queridos. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Reparte com 7 e ainda com 8, porque não sabes que mal sobrevirá sobre a terra. Não sabes que mal sobrevirá sobre a terra. Estes 2 versos, meus irmãos, foram compreendidos e analisados de muitas maneiras. Há muitas interpretações sobre esses 2 versos. Para quem quer agir prudentemente com sabedoria nesta vida. Fala sobre generosidade, há uma linha que caminha por aí, há uma outra que caminha por uma ação evangelística, outros pensam numa aplicação financeira, lança a tua semente, e outros ainda aplicam como a lei da semeadura, e eu quero caminhar por esta compreensão aqui neste momento, a lei da semeadura. Meus queridos jovens, este é o momento da vida em que vocês estão semeando para colherem logo ali na frente. Este é o momento da vida em que precisa haver um preparo para que aquilo que o coração de vocês tem desejado possa se realizar. Então, aproveitem bem este momento, sejam sábios, aproveitem estes momentos. Porque o sábio vai dizer no verso 3 que estando as nuvens cheias, derramam aguaceiro sobre a terra, e caindo a árvore para o sul ou para o norte, no lugar em que cair, aí ficará. As coisas estão acontecendo neste mundo e neste tempo, você está envolvido por tantas coisas, mas olha, fixe os seus olhos num objetivo, naquilo que o seu coração tem desejado, busque fazer isto com muita determinação, com coragem, lança o teu pão sobre as águas, vai lançando as sementes para que a sua vida possa produzir. E uma coisa muito importante, não fiquem esperando as coisas melhorarem, ou de braços cruzados, esperando as coisas acontecerem. Sejam corajosos e lancem a semente, Qual é o seu sonho? Qual é o desejo do seu coração? O que você deseja e pretende realizar? Sejam corajosos. Quem observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Ficar esperando o tempo melhorar, não, amanhã um dia eu vou melhorar, um dia eu vou estudar, um dia eu vou fazer aquele concurso, um dia eu vou procurar alguém para conversar, um dia isso vai acontecer. Não espere, querido, o tempo passar. Semeie as boas sementes, porque quem somente olha para o vento e fica vendo passar, as coisas acontecerem, sejam corajosos e lancem a semente. Quem observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Nós não sabemos os desígnios de Deus. Peçam a Deus, queridos, sabedoria, direção, discernimento nas decisões que vocês pretendem tomar e nas decisões que vocês têm tomado ultimamente. Coloquem Deus no centro da vida, no centro de toda a sabedoria que precisa ser buscado a cada dia, a cada manhã.
verso 5 nos diz: assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, verso 5, assim também não sabes todas as obras de Deus que faz todas as coisas, Semeia pela manhã a tua semente, e à tarde não repouses a mão, porque não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas igualmente serão boas. Queridos jovens, queridos irmãos, sejamos semeadores de boas sementes, E para vocês, meus queridos, que estarão em breve entrando no mercado de trabalho, iniciando a vida profissional de vocês, ouçam isso, iniciando a vida profissional, procurem ser eficientes e responsáveis. Primeiro, faça o seu nome ali na empresa, semeie a sua capacidade, a sua sabedoria, o seu trato. Aliás, hoje, o maior valor que se tem dado nas instituições é a questão do valor, é a questão emocional, a capacidade emocional. É certo aqui? Pode cortar o som, tem outro aqui. Peguei vocês, está vendo? Tem outro aqui prontinho, já estava combinado, viu? Mas voltando aqui, nesse momento em que vocês sabem de tantas coisas, vocês sabem qual é uma grande crise que tem acontecido nas instituições, nas empresas? É que os novos funcionários que chegam, formados recentemente, querem medir forças com aqueles que já estão há muito tempo na empresa. Isso tem sido um problema, queridos, no departamento pessoal das empresas. É uma turma que tem chegado nova, com muito potencial, mas que não tem submissão. Meus queridos, se submetam, se vocês querem crescer na empresa, se vocês querem semear boas sementes, se submetam à liderança, à chefia de vocês. Respeitem aqueles que são mais antigos do que vocês. Valorizem aqueles que são mais antigos do que vocês. Procurem aprender com eles. Que coisa preciosa é você ter esta capacidade. Isso é sabedoria, meu filho. Quantos problemas de relacionamento nas empresas, porque os novos que estão chegando nesse mercado de trabalho deste tempo não querem se submeter à autoridade. Eu sei tudo, eu sou mais capaz do que você, e se você ficar na minha frente, eu atropelo você. Primeiro, lance a semente, estabeleça-se, e depois, sim, naturalmente, você vai alcançar o espaço que você deseja, que Deus tem preparado para você. Uma outra coisa muito preciosa: hajam sempre com honestidade e verdade. Coloquem sempre os planos de Deus, nas mãos de Deus, os seus planos, e permita que Ele dirija os seus passos. Haja com bondade, porque pode ser que um dia você precise da ajuda de alguém que você ajudou. Quantas vezes funcionários de empresas, ou em algumas necessidades da vida, aquela pessoa com quem você foi generoso, você abençoou com uma palavra, ou respeitando, tratando bem, lá na frente, numa situação inversa, é exatamente aquela pessoa quem vai te ajudar, é exatamente aquela pessoa quem vai estender a mão, é exatamente aquela pessoa que vai abrir a porta que você precisa para crescer na empresa onde você está. Muito precioso, amados, pensarmos nisso. Nas suas palavras finais, ele vai dizer então o seguinte, e aqui um conselho final para os jovens, lá no verso 9: alegra-te, jovem, na tua juventude, e recreie-se o teu coração nos dias da tua mocidade, e anda pelos caminhos que satisfazem o teu coração e agradam aos teus olhos. Sabe, porém, que de todas estas coisas, Deus te pedirá contas. Deus pedirá contas a cada um de nós, queridos. Deus cobrará o resultado da nossa semeadura. Afasta, pois, do teu coração o desgosto e remove da tua carne a dor, porque a juventude e a primavera da vida
são vaidade, são passageiros. Após esta reflexão, meus queridos, o rei percebeu, quando ele incluiu Deus na sua reflexão, que a vida ela não é monótona, mas sim repleta de situações desafiadoras que Deus envia, cada uma em seu devido tempo e com o devido propósito. Tudo tem um propósito determinado por Deus. E o sábio também descobriu que a riqueza, porque não é pecado ser rico, não é pecado estar bem estabelecido na vida, ela pode ser utilizada e desfrutada para a glória de Deus, para abençoar as pessoas que estão ao redor. Quero concluir esta reflexão desta noite, mais uma conversa do que uma pregação, mostrando para vocês o seguinte. Estão conseguindo ver aqui? Dá para ver que tem uma plantinha amarrada aqui nessa haste? Dá para dar um close aqui, para ver o que tem aqui? Dá para dar um close aqui? Põe lá no telão. Sabem o que é isso aqui? Vocês se lembram daquela mensagem que nós pregamos aqui a respeito dos talentos? Alguns irmãos da igreja chegaram em casa e plantaram o feijãozinho. Alguns irmãos fizeram isso, né? E vocês estão percebendo que houve um problema com esse aqui, apesar dele ter crescido muito. Ele cresceu, meus jovens queridos, é isso que eu quero mostrar para vocês. Ele cresceu, mas alguma coisa no trato com relação a esta semeadura, no trato e no cuidado daquilo que produziu a semente, falhou e as folhas todas caíram. Ainda tem algumas aqui no pontinho, vocês podem perceber que ainda tem aqui algumas aqui na ponta. E também é interessante que aqui dentro do vaso tem algumas já também resistindo aí ao maltrato e insistindo em sobreviver. Qual é a lição que isso aqui nos traz? Muitas vezes nós semeamos muito bem, nós temos objetivos elevados, temos procurado semear boas sementes, lembrando que é Deus quem faz com que elas germinem e cresçam, mas o cuidado, o trato, precisa ser realizado por cada um de nós. Deus promove o crescimento, mas o cuidado que está em nossas mãos ter, com relação à nossa vida, com relação às decisões que nós tomamos, cabe a cada um de nós, porque senão corremos o risco de sobrevivermos como esta haste que está aqui, os irmãos podem ver, está verdinha ainda, mas incapaz, impossibilitada de produzir, porque alguma coisa no cuidado falhou no decorrer deste crescimento. Assim a minha vida e a sua vida, nossa vida, ela precisa ser tratada, precisa ser podada, precisa ser cuidada, porque senão correremos o risco de perder a bênção, de continuar crescendo e continuar produzindo sempre, sempre e sempre. Que nos abençoe o Senhor, amados, nesta noite, de maneira especial vocês, meus queridos jovens, que pela manhã, conforme diz a palavra que lemos, semeia a tua semente, à tarde não repousa a tua mão. Continue produzindo, mas sempre colocando Deus à frente de todos os seus desafios, porque fazendo isso, a vida terá sentido, valerá a pena viver, valerá a pena amanhecer cada dia e enfrentar os desafios, porque o Senhor estará comandando todas as coisas e Ele concederá o que deseja o seu coração. Por fim, lá no finalzinho de Eclesiastes, ele faz a seguinte afirmação: de tudo o que se tem ouvido, o fim é: tema a Deus e guarde os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo o homem. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Que o Senhor nos abençoe.